Queria conversar um pouco com vocês sobre o livro A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Primeiramente, eu queria falar que se você tem interesse em começar a ler os livros do George Orwell, comece pela Revolução dos Bichos. Ele é um livro muito mais leve do que o 1984. É uma história bem simples e objetiva e curta. Tem 120 páginas. E essa aqui é uma versão de bolso, né? Então as páginas são menores ainda, bem rápido de ler. Eu li ele em 3 dias e tem gente que lê ele até em um dia só. Então, se você quiser começar pela literatura do George Orwell, comece por 1984 não, pela Revolução dos Bichos. Então, a história desse livro vai falar sobre a fazenda solar, que o dono se chama Sr. Jones, até que um dia um porco, que como vocês sabem é um dos animais mais inteligentes, né? Ele é um dos porcos mais velhos da fazenda e ele tem um sonho. Depois desse sonho, ele reúne todos os bichos e conta o sonho, né? Ele fala que ele sonhou com a revolução dos bichos, onde eles não eram mais oprimidos e eles mesmos controlavam a fazenda. Expulsavam o dono da fazenda, né? Expulsavam todos os seres humanos e eles mesmos tomavam conta de tudo. Inclusive desse discurso que ele fez para todos os bichos, que são tirados esses 7 mandamentos dos bichos aqui, ó, que é a base do animalismo, né, que eles chamam. Então, após esse discurso dele, passam 3 dias e o major acaba morrendo. Só que os outros porcos, com a ideia do major, o Bola de Neve e o Napoleão, eles dão início a essa revolução dos bichos. Quando o dono da fazenda acaba vacilando, se eu não me engano ele fica embriagado ou então ele fica doente, os bichos partem para cima dele e expulsam ele da fazenda e tomam conta da fazenda. Resumindo, no fim, o Napoleão ele acaba até expulsando o Bola de Neve no meio do caminho e ele fica até pior do que os seres humanos. Ele explora os bichos do mesmo jeito. Então é um ciclo sem fim, né? Eles fazem uma revolução para poder se livrar dos humanos, para parar de serem oprimidos. Só que no fim o Napoleão oprime eles até de uma maneira pior. Então é um livro, como eu falei, bem simples e objetivo. Ele vai falar sobre a Revolução Russa. Conta também um pouco sobre o socialismo, sobre comunismo, como o poder pode influenciar um homem, ou um porco no caso aqui, né? Tem várias histórias interessantes assim dentro dele. Deixa eu ajeitar aqui. Histórias menores de cada personagem individual. Tem um personagem que ele é um burro e ele não fala muita coisa para poder sobreviver, né? Ele diz que os burros vivem mais tempo. Tem um cavalo que é muito esforçado, só que ele faz tudo que o Napoleão manda, então ele tem um objetivo, ele tem um coração bom, só que ele não usa o cérebro. Ele acaba fazendo as coisas ruins que o Napoleão manda. Então é um livro que vai te prender muito, você vai ler ele muito rápido. Essa minha versão aqui da editora Sétimo Selo. Ele tem 2 prefácios que o autor escreveu posteriormente, depois ele escreveu o livro. Ele fez esses prefácios aqui. E aqui ele vai falar sobre a mídia inglesa, sobre a Revolução Russa e alguns outros assuntos. Apesar dele ser de esquerda declaradamente, inclusive ele fala nesses prefácios, eu não vejo que é um livro com uma visão política muito grande, assim, um viés político muito grande. Ele vai só descrever como foi a Revolução Russa através dos bichos. Você vai extrair o melhor da obra. Não tem por que deixar de ler o livro por o autor ser esquerdista, alguma coisa assim, não. É um livro muito bom e que inclusive ele foi até banido de Cuba, porque vai falar sobre a questão do socialismo, né? Sobre um regime autoritário também, quando o Napoleão toma conta. Então é um livro que você tem que ler, é obrigatório. Se você começou a ler ficção agora, esse é um livro que você tem que ler. Então é isso, eu quero falar só isso mesmo para o vídeo não ficar tão grande. Se vocês quiserem comentar mais alguma coisa aí, o comentário tá livre. Eu posso conversar com vocês mais sobre esse livro, porque tem muita coisa para falar sobre ele. Só que se eu for ficar falando aqui, o vídeo vai ficar muito grande e eu não quero
que os vídeos do canal ficam muito grandes, né? Então é isso. Deus abençoe a todos e até a próxima.